Olá! Hoje vamos finalizar o projeto Ladrilhos. Para quem chegou agora, nós estamos num curso oferecido por um projeto Quiltando Memórias e Saberes. Eu sou Elaine Cibalho. Na aula 4 e na aula 5, nós começamos a montar um bloco. Então, nós fizemos uma técnica chamada paper piecing, que é emenda sobre o papel. Nesse projeto, nós recriamos esse quadradinho, que é esse bloco, de um piso de um restaurante aqui do centro de Cáceres. Então, esse tipo de piso é muito comum em casas tombadas pelo IPHAN. Então, essas casas tombadas pelo IPHAN aqui do centro de Cáceres, é muito comum encontrar estruturas como essa aqui, ó. A parede toda feita de pedra canga, então é uma característica das casas aqui do centro de Cáceres, Mato Grosso. Então, na aula passada, nós fizemos os blocos, né? Na aula 4 e 5, nós montamos o bloco. E aí, gente, para quem está no grupo do WhatsApp, eu disponibilizei 2 moldes. Eu disse o seguinte, olha, os 2 moldes vão formar o mesmo design, que é isso aqui, ó, que é esse quadrado. A diferença é, com esse molde, eu vou fazer cada quadradinho 15 por 15. 15 centímetros por 15 centímetros, então eu tenho quadrados maiores. Nesse quadradinho, quem optou, ele vai fazer, cada quadradinho vai ter 10 centímetros por 10 centímetros. Né? Então, o que vai acontecer? Eu vou precisar de mais quadradinhos para fazer uma peça. Qual é a vantagem? Bom, primeiro, essa técnica, gente, ela é boa para dar estrutura. Então, o que acontece? Quando você tem que costurar tecidos tão pequenos, às vezes eles ficam tortos. O papel faz ele ficar rígido, firme, então fica uma costura muito bonita. E outra, quanto menor o tecido que você colocar aqui, mais bonito vai ficar a peça, tá? E no caso do quadrado menor, você vai aproveitar tecidos menores, então retalhos menores. Eu fiz esse aqui, olha, eu gostei muito porque eu tenho muitos retalhos, porque eu costurei muitas máscaras, então ficam pedacinhos que não dá para fazer muita coisa. Nessa técnica eu reaproveitei vários deles. Essa aqui também fica bonita, só que ela vai ficar um desenho maior, então eu preciso de retalhos maiores, tá? Mas o interessante é o seguinte, toda vez que você fizer essa emenda sobre o papel, observe que quanto menor o desenho, mais bonito fica. Se você tem desenhos muito grandes, por exemplo, se você for fazer, sei lá, tem vários motivos que você pode fazer. Mas vamos dizer que você pegue quadrados e dentro desse quadrado você tenha que colocar quadradinhos de 10 por 10, de um tecido só. Não tem necessidade de você usar papel para costurar. Você pode costurar na técnica de patchwork tradicional e vai ficar muito bonito. Então, essa técnica de emenda de papel, ela é legal para aproveitar tecidos pequenos. Quanto menores, mais mimoso fica, mais bonito fica. Então, nós construímos blocos e aí, gente, acontece que terminou o bloco, fez a peça, montou a peça, ela não está concluída. Para você finalizar, aí você vai ter que montar um sanduíche, que eu explico na aula passada, e você vai ter que fazer uma costura ali. Você pode fazer um telacê, você pode fazer um bordado à mão, sabe aquele bordado que parece um alinhavo? Pode ser. Então, você vai escolher. Eu gosto de usar o quilting. E aí, gente, você vai explorar o que você quiser, tá? Então, assim, ó, com os blocos que eu criei, eu fiz essa bolsa. Então, eu montei, olha, veja os quadradinhos aqui. Eu montei com esse molde menor, tá? Então, cada quadradinho desse é desse tamanho aqui. Então, eu montei e virou um quadrado maior. Então, eu montei essa bolsa, tá? Então, essa aqui é a frente dela. Esse aqui seria o lado de trás dela. Ela tem aqui 30 por 50 de altura. Então, ela é uma bolsa bem grande, parece pequena, mas ela não é. É uma bolsa sacola bem grande. E aí, gente, eu fiz essa bolsa dupla face. Olha o fundo dela, coloquei tudo a mesma cor, né? Fiz um fundo. E eu fiz dupla face. Por quê? Essa
bolsa é uma bolsa sacola e eu fiz para o sorteio, que eu falei que a gente vai sortear uma peça produzida por mim. Então eu resolvi fazer bolsas, porque eu faço bolsas, né? Então eu resolvi fazer com essa técnica bolsa. E resolvi também fazer dupla face, por quê? Ela fica muito bonita por dentro, olha, tem pessoas que gostam de usar floral. Então o lado de dentro dela também dá para ser usado. Ela fica dupla face. Então aqui eu coloquei um bolso bem grande, esse bolso tem 20 por 20, cabe um caderno aqui dentro. Um saquinho, né, para colocar suas moedas, tá? Então tem um fio aqui para você amarrar. Então é uma bolsa bem versátil, bem grande, ótima para fazer compras, tá? Essa será a peça número 1 que eu vou sortear. E ela foi feita com a técnica nossa. Então hoje, o que eu vou mostrar para vocês é a técnica de quilt. Eu trouxe uma possibilidade, mas vocês podem ter imensas, tá? Tem várias. Uma coisa que eu quero explicar é, tem muitas pessoas que falam assim, mas não pode usar linhas coloridas? Pode, gente. Acontece que no começo, qualquer tortinho que você faça, ele aparece. E às vezes a pessoa fica desestimulada, porque chega alguém e comenta, né? Vai depender muito da autoestima da pessoa, mas... Então, o que eu digo? No começo, faça quilt com a linha da cor do tecido do topo. A mesma linha que você colocou em cima, coloca embaixo, porque qualquer probleminha de tensão não vai aparecer, tá? Quem começou a quiltar percebeu que toda vez que você vai quiltar uma peça, você vai ter que regular a tensão da máquina, porque ela desajusta. E aí, outra coisa é, esse design que eu escolhi para quiltar nessa peça, deixa eu ver. Então, essa é a minha peça, tá, que eu criei. Com o bloco, esse aqui eu fiz com o bloco grande, a bolsa eu fiz com o bloco pequeno, com o quadradinho pequeno. Então, esse que eu escolhi para fazer, eu escolhi quiltar só na parte neutra. Eu deixei todo colorido, como ele é bem, olha só o tamanho, vou colocar meu pulso aqui, olha. Olha como ele é pequeno, é um tecido muito pequeno. Então assim, não vai dar muito problema se você não quiltar. Então eu escolhi quiltar só na parte neutra, tá? Então na parte neutra eu quilto porque no que eu faço esse quilt, a parte colorida, que é o que dá o efeito do bloco, ele salta para cima, ele pufa. Então dá uma textura muito gostosa, muito bonita, tá? E aparece mais. Porém, vocês vão encontrar aí no mercado outras pessoas que quiltam tudo em cima. Não tá errado, é a opção. Tudo é uma questão de arte. Qual é a arte que mais te agrada? Se for alguma coisa que quilta, pega uma cor de linha, quilta tudo aqui em cima um motivo só, faz um quilt, tipo, igual um telacê, igual um caminho de bêbado ou floral por cima, não tá errado, tá? É uma questão de gosto. Então o que eu trago para vocês é só uma possibilidade. Existem várias outras possibilidades. Uma coisa que eu queria falar, eu quase esqueci, é sobre esse piso aqui, ó. Aqui no centro de Cáceres, as casas, elas são tombadas pelo IPHAN. E por isso que o meu projeto se chama Quiltando Memórias e Saberes. Então, porque eu retrato piso, fachadas, edificações que estão aqui no centro de Cáceres. O que acontece? Aqui você não pode fazer a construção do jeito que você quer, nem reforma. Então esse piso, gente, ele é lindo de viver. O rapaz que reformou esse restaurante, quando ela foi montar o restaurante, ela teve que reformar. Porque veja só, a parede é toda de pedra cangue, então são casas quase centenárias, outras são centenárias. O rapaz que reformou isso aqui, ele teve que fazer um trabalho de restauração. Então, o pedreiro, a equipe desse pedreiro, ele tirou cada azulejo desse, ele limpou toda a massa, lavou e colocou de volta. Então é tudo original. Aqui em Cáceres, e por isso que eu falo, eu vou falar uma outra coisa para quem é de Cáceres. Você que está aqui, quando chegar no centro, comece a observar. De preferência, tire foto.
Quando você começar a tirar foto e olhar por partes, você vai ver quantidade de desenhos que dá para montar no quilt e no patchwork e nessa técnica de emenda. E mais, você vai perceber que existem muitos padrões de desenhos que vão se repetindo nas casas. Então você tem lá, desde as casas mais requintadas até a mais simples, você vai perceber que tem um padrão geométrico e muitos desses a gente usa no nosso projeto. Só que por conta das aulas serem bem curtas, eu acabo que eu não expliquei da onde que veio cada motivo que eu coloco aqui no meu tecido, tá? Mais uma coisa, quando eu vou mostrar o projeto para vocês, eu uso bastante bolinhas. E aí, você que é de Cáceres, chegou no centro de Cáceres, começa a olhar a fachada das casas. Observe o desenho que elas... É como se fosse uma tatuagem, né? Um relevo que eles colocam nas fachadas de casa. Você que vai na Praça Barão, dê uma olhada lá na catedral. A catedral é cheia de triângulos, muito desenho. Dê uma olhada com bastante atenção o que tem dentro daqueles desenhos. E depois, olha o projeto que a gente tem, vê se vocês encontram alguma semelhança. Então, nós vamos para o projeto, depois em seguida a gente vai fazer a costura. Eu vou juntar as duas aulas e fazer uma aula só, tá? Até daqui a pouco. Aqui está meu trabalho. Então, a primeira coisa que eu faço é determinar uma margem de costura. Eu vou marcar uma borda. Eu marquei aqui, olha, 0,75. Eu fiz uma linha nos 4 cantos de uma margem de 0,75. É a largura do meu calcador, tá? Então, é a largura, se eu pegar aqui do meio, onde bate a agulha, a margem aqui do calcador, ele dá 0,75. Então, por isso que eu determinei 0,75. Então, na hora de costurar, eu costuro na largura do calcador. E ela é importante você marcar o seguinte: qualquer quilt que ficar para além dessa linha não vai aparecer. Então, você vai ter uma área, você está determinando que tudo que estiver dentro dessa linha vai aparecer no trabalho. O que estiver fora dessa linha não vai aparecer, porque será onde você vai colocar o acabamento. Então, olha só. Tá o desenho aqui, coloquei um vidro em cima, a gente vai brincar em cima desse vidro. Então, eu tenho um bloco e eu tenho uma região, eu quero que apareça, olha, esse quadrado, tá? Então, o quadrado que eu quero que apareça. Então, como que eu vou fazer uma possibilidade desse quilt? A primeira é, você vem, olha, e vai quiltar em cima da linha. Então, você vem bem na beiradinha, onde está o tecido neutro, e vai passar uma costurinha bem pertinho do outro tecido. Então, bem pertinho mesmo, bem na bordinha. Vai com bastante calma, faz essa costurinha. Então, você vai contornando, olha. Aí, você terminou aqui, arremate e pule pra cá, olha. Faça toda a borda, olha. Vem com a costurinha por cima e faz esse trabalho aqui, ó. Quando você fizer isso, você já está prendendo o seu quilt. Então, aqui, você já vai ter o sanduíche todo preso, tá? Então, a primeira parte é contornar as figuras. Então, olha só. Aqui, eu contornei. Então, tudo que eu faço nessa parte, eu vou fazer na outra parte também. Então, aqui eu contornei com linha preta, com a caneta preta, para que você veja. Lá na máquina, vocês vão fazer sempre com a linha da cor do tecido, tá? A gente não quer mostrar essa linha, a gente quer mostrar o quê? É esse colorido que é esse bloco. O quilt aqui vem só para valorizar ainda mais o bloco. Ele tem que ser muito discreto. Então, olha só. Fez isso, gente, tudo que fez desse lado, faz desse lado. Quer deixar assim? Já pode. Você já pode deixar a peça assim, está tudo ok. Mas você pode valorizar ainda mais essa peça. Então, de que maneira? Olha só, você pode fazer o seguinte, na onde você percebe que você tem linhas
da cor neutra fina e linhas finas, né? 2 linhas finas e uma grossa. Então, olha só, na onde tem linha fina, você pode colocar bolinhas. Você vem, olha, coloca bolinhas. Por quê? Você vai ver o seguinte, na hora que você passar a primeira costura em volta, ele vai pufar tudo, ele vai ficar tudo fofo. Quando você coloca essa bolinha, você texturiza, vai fazer uma textura muito linda, ele vai afundar e esse bloco de dentro, ele vai saltar para cima. Então, na onde você tem a linha fina, coloque bolinhas, tá? E bolinha você faz assim, o jeito que eu acho mais fácil é assim, ó. Você vem e dá uma volta, aí vai para a outra. Dá uma volta e vai para a outra, dá uma volta e assim por diante. Se você quiser riscar lá no tecido as bolinhas, fique à vontade, tá? Então, olha só, aonde eu tenho a linha fina, faz as bolinhas, preenche com bolinhas que você vai ter uma textura linda. Sempre com a linha da cor do neutro, do tecido seu, tá? Então, se o seu tecido for branco, use linha branca. Então, a mesma coisa você vai fazer nessa outra linha, que é fina, né? Então, você vem, olha, coloca bolinhas aqui, vai ficar muito bonito. Muito mesmo. Então, preencha tudo com bolinhas. E vai preenchendo. Nessa mais larga, na onde você tem essa faixa larga, são 4 faixas largas, aqui porque eu usei só um bloco, né? Eu fiz um bloco de 4 pecinhas, aquele quadrado lá da aula 4, né? Nessa faixa mais larga, faz aquele motivo, aquele desenho que é todo irregular. Você lembra dele? Olha, ele não é uma bolinha, mas ele pode ficar meio quadrado, meio bolinha, pode botar umas bolinhas, se sair meio pontudo não tem jeito, parece um craquelê, tá? Então, você vai fazendo formas bem, olha, bem irregulares, vai colocando essas formas irregulares aqui. Umas ficam mais arredondadas, outras ficam mais com aparência de triângulo, não pire, tá? Pode colocar umas bolinhas, fazer, olha só, ele não tem uma forma certa, tá? Ele é bem irregular, então você vai fazendo, olha, vai colocando aqui e vai preencher. Então, onde tem essa faixa larga, você preencha com preenchimento largo. Então, ficou faltando, olha, esse meio e as pontinhas. Então, no meio, você pode fazer, olha, você posiciona a sua agulha aqui no meio e faz uma voltinha. Volta no meio, faz uma voltinha, vai pro meio, vem, faz outra voltinha e assim, olha, como se fosse 4 pétalas. A mesma coisa aqui nos cantos, tá? Então, você vem... Ai, movimentou sem querer aqui. Tá? Então, você vem e faz essa voltinha aqui nos cantos, vai ficar bem legal. Tá? Então, vai ficar bem legal, dá pra fazer isso. Lembrando que aqui eu estou usando cores de caneta diferente. No trabalho de vocês, uma cor de linha e da cor da linha que você usa no fundo. Se você está com o fundo verde, linha verde, tá? Pelo menos, gente, enquanto vocês estão no começo. Depois que você tiver mais, assim, habilidade, aí você pode colorir, mas por enquanto evita, tá? Fez isso, falta agora essa borda aqui, olha. Então, nessa borda, o que você pode fazer? Primeira coisa, você vem, vou pegar uma caneta aqui. Você vem e marca bem o meio, delimita esse meio aqui, só marca, só para saber onde é o começo. Pegue alguma coisa redonda, qualquer coisa redonda. Eu fui, olha, marquei, fiz um pontinho de um lado e de outro, para saber o meio dessa coisa redonda. Aí, eu venho e posiciono. Então, eu vou começar pelo meio, vou posicionar aqui, olha. Então, eu vou pegar essa marcação que eu fiz, vou colocar em cima da linha e vou marcar. Então, eu venho, olha, e marco. Tá escorregando porque tá em cima do vidro, tá, gente? No tecido não fica esse desespero, não. Então, eu venho e marco, vou fazer isso de fora a fora, tá? Vou fazer isso em toda a margem.
Então, eu vou fazendo assim, olha, encosto aqui, coloco aquela marcação em cima da linha e vou marcando aqui o tecido. Tá? Terminou, você pode vir e fazer mais uma, olha. Então, vem aqui bem no meio da marcação, coloca mais ou menos no meio, tá? Mais ou menos no meio, já tá bom, deixa eu ver aqui. Aqui até aqui. E aí, você vai fazer isso, olha, vai marcar ele aqui. Tá? Então, você vem aqui, olha, e vai marcar. Pega alguma coisa redonda pra você fazer isso aqui com mais tranquilidade. Aí, você vem e vai fazer isso. Eu tô fazendo a mão livre, gente, porque ele tá em cima do vidro e ela escorrega, tá? Mas no tecido não vai ter esse problema. Então, você vai fazer isso, olha. Tá? Terminou de fora a fora, então você vem fazendo meio círculo de fora a fora. Usa alguma coisa para marcar aí, para ficar bonitinho esse círculo. Marca. Chegou no final, aí você volta, tá? Volta. Tá meio pequeno isso aqui. Então, você vai voltar com uma segunda camada, tá? Então, venha, volta. Como está a mão livre, tá torto, tá? É lógico que eu estou fazendo a mão livre. Mas se você usar um instrumento de marcação, alguma coisa de marcação, ele não vai ficar no torto. Então, vem e faz isso. Tá? Pronto. Então, você vai fazer isso em toda a volta e pronto, acabou seu quilt. Se você quiser preencher aqui, você pode preencher, não é necessário, assim já está bom, tá? Então, chegou nesse ponto, eu quero preencher mais, porque eu quero treinar, eu quero treinar mais. Então, você pode fazer o seguinte, olha, nesses espacinhos, você pode fazer o sobe e desce. Então, você vem, sobe, encostou na linha, anda um pouquinho, volta, sobe de novo, encostou na linha, desce. Então, você vai fazendo isso aqui, olha. Isso se você quiser, não é obrigatório, tá? Não tem necessidade. Aí você pode preencher, se você sentir vontade, fazer um sobe e desce bem juntinho. Se você fizer um sobe e desce bem juntinho, juntinho que eu falo, gente, menor que meio centímetro, tá? Uns 2 centímetros não, menor do que meio centímetro, uns 0,2 centímetros mais ou menos. Se você fizer isso bem juntinho, vai dar um efeito muito bonito. Por quê? Na onde você fez essa onda, esse meio círculo, ele vai pufar. Se você fizer um preenchimento sobe e desce aqui, bem estreitinho, ele afunda. No que ele afunda, ele aparece mais. Vai destacar mais essa parte vermelha, né, a parte colorida, e a beirada também vai destacar mais, fica muito bonito. Mas não é necessário, faz se sentir vontade de fazer, para treino. Então, aqui você pode preencher com um sobe e desce. Esse meio círculo também pode ser menor. Eu escolhi isso aqui era uma fita isolante que acabou e eu peguei ele para gravar, para fazer a gravação. Então, mas você pode fazer esse meio círculo menor, tá? Aí vai da sua criatividade.